muito difícil, né, por incrível que pareça, porque foi a época em que houve a eleição, a primeira eleição, né, direta ou consulta direta à comunidade, com a eleição do professor Horácio Macedo, né, e houve muita resistência à crítica de maneira geral, né, um paralelo, né, guardado as devidas proporções, que iria acontecer depois, já no final do século passado, né, com a eleição do Lula, né, ou seja, havia quem dissesse que o movimento estava no poder com a eleição do professor Horácio, né, e que a UFERJ, que na época ainda era associação, né, não havia o sindicato, né, não teria mais sentido, né, seria um grêmio recreativo ou coisa parecida, né. Mas a história foi muito diferente, né, a gente conseguiu assumir um papel crítico, com muita dificuldade, né, porque a diretoria, vários outros diretores dessa diretoria também, né, tinham visões diferentes, né, de apoio à administração da universidade, que tinha sido eleita diretamente, de certa forma, né, e houve muita dificuldade da gente de fazer o trabalho político, que eu acho que foi feito corretamente, né. E houve um episódio muito interessante, que foi o seguinte, que acirrou ainda mais os ânimos nesse sentido, né, como se nós fôssemos uma oposição sistemática à reitoria, o que não era verdade, porque o professor Horácio quis fazer a indicação do vice-reitor e nós lutamos pela eleição direta para o vice-reitor, foi o professor Alexandre Cardoso, né, do hospital, na época, e isso nos colocou mais uma vez, né, em confronto com, digamos assim, para quem achava isso, né, com o próprio movimento que estaria no poder, né. O problema da eleição do Vilhena, né, ele foi uma certa divisão, porque eu acho que houve setores, a gente não pode dizer que o Vilhena foi um fruto exclusivo do governo ou externo à universidade, eu acho que não. Eu acho que houve uma parcela muito significativa de professores e de unidades, se pode falar assim, né, da administração da própria universidade, que apoiavam de fato, né, o Vilhena, né, e o que ele representou, né, do seu ponto de vista de autoritarismo, de perda de autonomia, de subserviência ao Ministério da Educação e ao governo. Foi um período bastante conturbado, né, e muito difícil, né, para essa universidade. E, de certa forma, um retrocesso, né, que a gente teve aí alguns anos quase perdidos, né, do seu ponto de vista de poder estar discutindo, por exemplo, a própria autonomia e a estruturação dessa universidade, né. Ainda hoje, pessoas que defendem, né, a tentativa da reitoria de fazer tudo o que fez, né. Então, aquilo que a gente falou, quer dizer, o Vilhena não foi fruto de um delírio pessoal dele ou apenas de uma vontade, né, puramente pessoal, né. Eu acho que existe, como ainda existe hoje, setores da universidade que pensam diferente em relação à autonomia, ao próprio serviço público, ao caráter social dessa instituição, né, e agem de acordo com isso, que é, de certa forma, compreensível, né. O grande prejuízo acho que é esse, né, que a gente perdeu 4 anos tendo que de brigar contra um interventor dentro da universidade, praticamente.